Olá, oi meninas, estou voltando aqui para a gente conversar sobre o retorno ao trabalho. Eu sei que à medida que a licença vai acabando, que os dias vão passando, que vai se aproximando o dia de voltar ao trabalho, aquele dia que você vai precisar deixar o seu bebê com alguém para você passar algumas horas fora de casa. Eu sei que à medida que vai chegando, se aproximando esse dia, a aflição, o medo, né, a insegurança também vai aumentando. Só que deixa eu te falar uma coisa, eu também já passei por isso. Eu sou mãe de duas. E quando as minhas filhas nasceram, eu também estava nesse processo de trabalho. Então, assim, era uma coisa que era importante para mim. Eu fazia questão de voltar ao trabalho. Então, ao mesmo tempo que você sabe que está chegando o dia que você vai voltar ao trabalho, você vai ali reencontrar seus amigos, seus colegas de trabalho, você vai se reencontrar com a sua vida profissional, porque isso é importante, você vai se reconectar com o que você fazia antes da maternidade. Só que, por outro lado, vem o medo. Quem vai cuidar? Quem vai acalentar meu bebê? E se ninguém conseguir fazer ele parar de chorar na minha ausência? E se na hora que ele quiser dormir, se eu quiser dormir no meu colo? E se ele só conseguir parar de chorar mamando, como é que eu vou fazer? Você não é a única pessoa que tem esse medo, tá? Todas as mães que amamentam, aquela mãe que costuma fazer o bebê dormir no colo, aquela mãe que coloca no peito para parar de chorar, todo mundo, todas as mães têm esse medo. Não é só você. O que a gente precisa trabalhar? A gente precisa trabalhar essa dor da separação, essa dor que toda mulher sente, que é esse medo de quem vai cuidar. Será que vão cuidar bem como eu? Será que vão deixar meu bebê cair? A gente tem medo dos riscos de acidente. Então, que é que eu quero trazer aqui? Primeiro, você precisa estreitar o laço com quem vai cuidar do seu bebê. Você precisa conviver com essa pessoa que vai ficar com o seu bebê na sua ausência. Por quê? Porque assim, por mais que você contrate a melhor babá, a melhor profissional, da melhor empresa, a melhor, a mais bambambam de todos, de todo o universo. Mas você precisa observar, você precisa que ela conviva ali com vocês. O teu bebê precisa entender que aquela pessoa também é um ponto de referência de segurança para ele. Porque imagina, você vai trabalhar semana que vem e do nada chega uma pessoa na sua casa diferente que seu bebê não conhece. Então, eu aconselho, eu oriento que um mês antes, 20 dias antes, você já traga essa babá, essa pessoa, a sua mãe, sua sogra, quem vai cuidar do seu bebê, para a sua casa, para ela acompanhar toda a rotina do bebê. Isso é importante para o seu bebê também, porque o bebê ele tem rotina. Se o bebê já tiver 4 meses, 5 meses ou 6 meses, é um bebê que já tem uma rotina de sono, tem horário que ele toma banho, é aquele bebê que já tem um ritmo para se alimentar, para tomar o leite. E essa pessoa, ela vai precisar entrar nesse ritmo do seu bebê também. E quando você perceber que essa pessoa dá um banho com segurança, essa pessoa entendeu como você faz, ela já organiza a rotina do seu bebê parecido como você, então você vai trabalhar sabendo que tem uma pessoa que você treinou, que você observou, uma pessoa que está envolvida ali com uma pessoa no seu grupo familiar, em que muitas vezes a babá, ou a profissional, a pessoa vai para sua casa, e na sua casa pode ter uma outra pessoa, pode ter ali a sua tia, a sua mãe, a sua sogra. Então ela vai compor esse núcleo da sua casa. E o bebê percebe isso, então é importante começar a trazer essa pessoa para o convívio da família antes de você voltar ao trabalho. E aí você vai sair para trabalhar mais segura, sabendo que o seu bebê tá com uma pessoa que ele já tem um certo entrosamento. O bebê não é um estranho para ele, então a gente já fica mais tranquila. Aí a gente já trabalha a questão da separação, tá bom? E depois que você já tá ali segura, confiante, né, que você já sabe que a pessoa que tá com o seu bebê é uma pessoa de confiança, porque você já treinou essa pessoa, você precisa deixar claro para essa pessoa a importância desse processo da amamentação. Porque se você falar para ela, olha, eu vou voltar a trabalhar, mas meu bebê vai continuar mamando o meu leite, eu vou deixar o meu leite dessa forma, você vai dar dessa forma. E à medida que essa pessoa começa a conviver, a se entrosar com você, seu bebê ali,
e você começa a dar esse leite pro bebê, começa a mostrar como você digela, como você aquece, essa pessoa vai entender toda a importância de tudo que você está fazendo para o seu bebê mamar. Tá bom? Então, assim, quando a gente envolve as pessoas no processo, elas também compram junto, né, a importância disso que eu tô querendo colocar em prática ali na convivência do meu bebê. Agora você já tá preparada para voltar, você já tem uma pessoa que você treinou, uma pessoa de confiança, que lhe traz segurança. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos organizar uma planilha de ordenha, de extração, de tirar leite, como você queira chamar. Você vai escolher se você vai fazer com bomba elétrica ou se você vai fazer com bomba manual ou se você vai tirar manual mesmo. Eu tenho clientes que não se adaptaram com bomba, tá? Que compraram bomba caríssimas e não conseguiram se adaptar com bombas. E assim como eu tenho clientes que tentaram tirar manualmente e se queixavam que levavam muitas horas, que ficava ali 20, 40 minutos para tirar um volume que elas tiravam com a bomba em 10 minutos. Então, assim, você vai ver o que é melhor para você, se é bomba, se é manual. O bom do manual é que você consegue fazer massagem, porque é importante. A massagem, na hora da ordenha, que a gente vai ver quando a gente for falar só de ordenha, que isso é um outro assunto também que a gente pode ficar horas falando só de massagem, de ordenha, de como tirar, que é um assunto também que a gente se perde de tanto conteúdo que tem. É importante essa massagem para facilitar a saída do leite. Então, você já escolheu como você vai ordenhar, como você vai extrair o leite. Agora, você já separou os frascos, tá? É importante você separar os frascos. Tem frasco de vidro próprio para armazenar leite, que já vende, vidro mesmo. Aquela réplica do frasco do Nescafé, do café Santa Clara, do café solúvel. Tem frasco desses que vende, ou você pode fazer uma campanha no seu prédio, no seu condomínio, com a sua família, que eu tenho clientes que já fizeram isso antes de voltar ao trabalho, avisou todo mundo que ela precisava dos frascos, e todo mundo juntou, todo mundo deixou na portaria para ela, e ela higienizou os vidros e usou todos esses vidros durante o processo dela de retorno ao trabalho. E tem também os frascos próprios para amamentação que vende na farmácia, que são os saquinhos que eles podem ir ao freezer, eles podem ir ao banho-maria. Então, não tem nenhuma contraindicação para usar o saquinho também, tá? Então, fica a seu critério, se você vai usar o vidro ou o saquinho. O bom do vidro, que eu acho mais prático, que você pode aquecer o leite no próprio vidro, pelo fato dele ser a facilidade que a gente vai ter para quando o leite, aquele leite que tem a gordura, fica aderido na parede do vidro, é mais fácil da gente remover na hora que tá degelando do que no saquinho. Eu prefiro, tá bom? O vidro. Mas o bom do saquinho é que se você tem um espaço pequeno para armazenar, você consegue armazenar muito mais, tá? Empilhando os saquinhos do que com o vidro. Então aí você já começa a guardar, selecionar, comprar os saquinhos ou os vidros para armazenar, tá bom? E agora a gente vai chegar na parte de como eu vou desgelar esse leite. Como é que eu vou fazer para o meu bebê consumir esse leite que eu já comecei a armazenar? Sendo que o ideal é que você comece a armazenar pelo menos 15 dias antes, tá? Eu vou voltar a trabalhar daqui a 15 dias, eu já começo, tá, a armazenar esse leite. Que também a gente tem uma aula só de armazenamento, só de congelamento, de gelo, que a gente vai falar da importância de você identificar esse leite, tá? Com data, com hora, porque a gente também tem uma influência, tá? Do horário que esse leite foi ordenhado, que esse leite foi tirado. Então, a gente precisa identificar, até porque esse leite tem validade. A gente já falou do protocolo, né? Que no Brasil a gente usa 15 dias no máximo desse leite congelado. Então, você precisa identificar para a gente não se perder, para não usar um leite mais novo e deixar um leite mais antigo para trás, para a gente ir usando nessa sequência. A gente já falou disso. E agora a gente vai falar de como a gente vai desgelar esse leite. Desgelar é pegar esse leite que está ali congelado, colocar ele em banho-maria para que o bebê possa tomar esse leite ali morninho na temperatura do leite que sai do leite da mãe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ou usar a panela, tá? E você põe água para aquecer, ou você aquece água separado e põe num pote, também faz o degelo, tá? É bem simples o banho-maria, a gente só não pode cozinhar esse leite, tá bom? Eu volto a falar, a gente não pode cozinhar, a gente não pode usar micro-ondas, porque senão a gente vai o quê? A gente vai eliminar, a gente vai matar todos os nutrientes importantes para o bebê.
tá? As imunoglobulinas, as vitaminas, os anticorpos, tudo aquilo que é importante do leite materno, se eu coloco ele para cozinhar, eu coloco no micro-ondas, eu tenho risco de perder. Tá? Fora que a gente também tem o risco de superaquecer, porque no micro-ondas, quando a gente aquece alguma coisa no micro-ondas, ele não aquece de forma igual. A gente tem risco de fazer zonas de calor, que é quando o micro-ondas aquece só uma área. Já viu quando a gente aquece ali um feijão ou um arroz, que a gente vai ver que numa parte está quente, outra parte está gelada? No leite pode acontecer também isso. Uma área ficar muito quente e uma área ficar gelada. E a gente corre o risco até de queimar o bebê por não saber que tem uma área que está extremamente quente e outra não. Então a gente vai evitar micro-ondas e usar a panela no fogo para a gente fazer o banho-maria tradicional, tá bom? Então, a gente já tem aí o leite que foi congelado, agora a gente já desgelou e agora a gente vai oferecer esse leite para o bebê. Como é que eu vou oferecer? Eu sempre indico, eu sempre vou incentivar o uso do copinho ou da colher dosadora, tá bom? O copinho, porque é mais prático, é mais fácil de lavar, não tem a área que você precise escovar, que você precise deixar, que vai ficar uma gordura ali, que vai proliferar bactéria. Então, assim, é muito mais higiênico. E quando a pessoa aprende a dar no copo e o bebê aceita o copo, é muito mais fácil, tá? Muito mais fácil. Mas a colher dosadora também é uma opção que você também pode testar. Eu aconselho que você comece ali 30 dias antes do retorno ao trabalho, começar a testar o uso do copo e o uso da colher. O seu bebê vai lhe mostrar para você qual a melhor forma que ele se adaptou melhor. Até a pessoa que oferta, ela pode ter mais jeito com um ou com o outro, tá bom? Então, vale super a pena testar o copinho aberto, que o copinho que eu falo é o copinho tipo a réplica mínima do copo americano. E a colher dosadora, uma colher adaptada e um frasquinho que a gente também encontra na farmácia. E tem os copos de bico rígido, a gente tem o copo 360, que é um copo que também eu posso mostrar depois numa outra aula só de oferta do leite, tá bom? Que também é uma opção que a gente encontra quando o bebê vai tendo dificuldade de se adaptar com algum mecanismo de oferta, tá bom? E aí, por que a gente vai usar o copo? Por que na mamadeira? O que eu escuto? Falar, mas tem criança que usou mamadeira, não desmamou. Essa história de mamadeira, será mesmo que acontece? O que eu posso falar? Que é comprovado que bicos, tanto de mamadeira, chupeta, bico de silicone, que são os bicos intermediários, todo tipo de bico pode, tá, gente? Pode influenciar na forma como o bebê vai pegar a mama. Ou seja, o bebê começa a se acostumar na mamadeira, começa a se acostumar com aquele fluxo, porque não é só o bico. A gente também tem fluxo aí. Por que fluxo? Porque quando o bebê põe a boca no peito da mãe, ele precisa, né, ali fazer aquela vedação perfeita, precisa trabalhar todos os músculos da face, precisa trabalhar a língua, ele precisa trabalhar todo um complexo de musculatura para ele tirar esse leite. E quando ele vai para a mamadeira, ele não precisa de tudo isso. Né? E o bico da mamadeira tá pronta, só da gente virar a mamadeira, só a gravidade, o leite já pinga. Então, assim, o tempo que ele ia precisar, se ele ia mamar em 20 minutos, 15 minutos, na mamadeira ele faz em 5, ele faz em 3. Então, quando ele começa a comparar a mamadeira, o tempo e o peito e o esforço que ele faz, natural que ele vai selecionar o que é mais fácil, porque eu sempre falo isso para as mamães que eu acompanho, que os bebês, eles nascem com um instinto de sobrevivência que a gente fica chocada, porque eles vão selecionar o que é mais fácil, tanto para a textura do bico quanto para o fluxo do leite. Então, se você não quer correr o risco do seu bebê desmamar, se você já passou por todo esse processo da amamentação, da adaptação, né, do mamilo que feriu, da mama engurgitada, daquelas noites no começo que o bebê demanda muito tempo ali na mama, você já passou por todo esse processo, você já está aqui voltando ao trabalho, você quer deixar o seu leite para o bebê, você quer que o seu bebê fique mamando ali por um tempo muito maior, você quer proporcionar para o seu bebê a amamentação prolongada, que é essa amamentação, que o seu bebê vai chegar um momento que ele vai começar a introdução alimentar e você pode continuar amamentando. Tá? Porque assim, não existe essa história do que o leite vira água. Meu bebê tem 1 ano, meu leite é água. Não existe, tá? O Ministério da Saúde aconselha, orienta, incentiva que se você quiser amamentar por 2 anos ou mais, tá? Você pode amamentar, que você não vai estar ofertando água para o seu bebê, não, tá bom? Então, assim, se você pretende prolongar essa amamentação, é importante que você comece a observar esses mínimos detalhes. Por exemplo, eu vou dar copo.
Por que é importante dar o copo? Eu vou usar mamadeira? Qual o risco da mamadeira? Então a gente precisa, e você precisa levar isso para os seus cuidadores, porque senão a pessoa pode, na sua ausência, dizer: ah, mas o que tem essa mamadeira? É mais fácil, o bebê não gasta o leite, eu acho mais seguro porque eu não sou acostumada. E a pessoa, se ela não entender o quanto isso é importante para você e para o seu bebê, o quanto isso pode impactar no risco de desmame, ela pode introduzir uma mamadeira, achando que não está fazendo nenhum, que não vai causar nenhum efeito negativo. E é por isso que eu falo mais uma vez, a pessoa que vai ficar com seu bebê, ela precisa participar de todo esse processo. É importante que você leve para ela toda essa fala da confusão do bico, da confusão de fluxo, porque o bebê precisa mamar, porque quando você chegar em casa à noite, no final da tarde, eu não sei qual é o seu horário de trabalho, é importante que seu bebê vá para o peito. Você nunca vai deixar de dar o peito para ordenhar, tá bom? Isso também na aula de gestação, quando a gente fala, quando eu dou o curso que eu falo para as mães sobre a extração, sobre a ordenha, a gente fala sobre isso, tá? Que não adianta a mãe passar o dia fora e o bebê tomando leite no copo em casa, e quando ela chegar, ela vai dizer: não vou dar o leite, não vou dar o peito agora, porque eu vou ordenhar para amanhã. Não, pelo contrário, a gente fala que o bebê que fica longe da mãe, quando a mãe chega, ele tem que mamar no peito, tá? Mamar direto, que isso vai estimular que você produza mais leite, porque a gente sabe que a produção do leite, ela está diretamente ligada ao bebê mamando. Então a gente não fala que quanto mais o bebê mama, mais leite produz. A gente não fala que a mama não é depósito, ela é fábrica, e não adianta eu deixar o leite parado aqui. Porque tudo isso, o nosso corpo é perfeito, a natureza é perfeita, Deus é perfeito. Quando a mama está cheia, o nosso cérebro recebe a informação, os hormônios recebem a informação que tem que parar de produzir. Se eu paro de produzir, o leite vai ficar ali, isso também prejudica o processo da produção do leite. Aí vem a queixa, diz assim: ah, mas minha mama começou a produzir menos, eu não produzo mais leite como antes. E a gente vai ouvir essa mãe nos detalhes, aí a gente começa a perceber que está acontecendo isso. Fica muito tempo com o leite ali guardado, como se eu estivesse deixando para depois. Não adianta. O leite chegou, você tem que tirar, você tem que dar o leite, você tem que dar o peito. Então, quanto mais o seu bebê mamar, melhor para você e melhor para ele, tá bom? E também nesse processo do retorno ao trabalho, a gente também precisa falar dos efeitos do fato de você deixar esse leite parado, tá? A gente também tem caso de intercorrências mamárias por conta desse período que você fica fora de casa. Você tem risco de fazer engurgitamento, de fazer uma mastite, você tem risco de fazer um ducto obstruído, que é um estreitamento, sabe? Quando os canais por onde passa o leite encontra uma barreira ali e o leite não passa e fica ali aquela região avermelhada, dolorida, você pode ter febre, tem uma série de sinais e sintomas relacionados à mama que fica muito tempo cheia. E aí isso pode também levar ao desmame, porque imagina, se você adoecer da mama, se você tem um risco de mastite, tem uma obstrução de ducto, se você tem algum problema com a mama, a primeira coisa que você vai fazer é parar de dar de mamar, porque você vai sentir dor, você pode precisar fazer antibiótico, você pode precisar, dependendo do caso, se essa complicação evoluir para um abscesso, onde vai ter drenar pus, secreção, você vai desmamar o seu bebê. Então, o risco de uma intercorrência dessa levar para o desmame é muito grande. Então, por isso que a gente precisa trabalhar de forma muito organizada. Desde o começo, lembra de trabalhar essa questão da dor da separação, de treinar o cuidador, de aprender a ordenhar de forma segura, congelar e identificar cada leite, aprender a fazer o desgelo e a forma como você vai oferecer. Então, se você seguir todo esse passo, você tem grandes chances de manter o seu bebê mamando por muito mais tempo. Ainda sobre o retorno ao trabalho, eu quero falar sobre como eu vou degelar o leite. O que é degelar o leite? É literalmente descongelar o leite. A gente tem que entender que o leite humano não é como o leite de caixa, um leite que está ali pasteurizado, que vai durar meses na prateleira. É um leite que a gente precisa ter muito cuidado. É um leite que, se eu deixar algumas horas fora do lugar, fora do ambiente, na temperatura errada, perdeu o leite, já foi, tem que jogar fora. Então, é um leite que a gente precisa ter cuidado na hora que faz o transporte, na hora que tira do congelador, na hora que eu levo para aquecer, se esse leite eu vou usar tudo ou não. Por exemplo, eu não posso pegar um leite materno e descongelar no micro-ondas. Nunca, não posso fazer isso.
Eu não posso pegar um leite humano e descongelar no banho-maria com uma panela ligada no fogo. Eu não posso cozinhar um leite. Pensa que se eu colocar esse leite em uma temperatura maior do que ele deve ser exposto, eu vou cozinhar todos os nutrientes que é importante para o bebê. Eu não vou estar ofertando mais um leite, vou estar ofertando só uma água, porque se eu cozinho um leite materno, eu vou destruir o quê? As imunoglobulinas, eu vou destruir os hormônios de proteção, fator de proteção, tudo aquilo que está vivo ali no leite, que protege o intestino, protege o bebê, trabalha a imunidade, eu vou matar tudo se eu cozinhar. Então a gente precisa ter uma temperatura certa, todo um cuidado. E isso você precisa entender desde a hora que você tira esse leite até o momento que você oferta para o bebê. Porque se nesse trajeto que você, nesse caminho que você tira o leite, congela, degela e oferta, se você falhar, fizer algo muito errado, por exemplo, o leite vai sujo, você coloca no vidro que não está devidamente higienizado, você vai estragar esse leite, pode até prejudicar o bebê. Então a gente precisa trabalhar todo esse cuidado com o armazenamento, ordenha, congelamento, degelo, tá bom? Então assim, se você pretende se organizar, se planejar para voltar ao trabalho, comece estudando logo essa parte do cuidados com leite materno. Nesse momento eu quero falar especificamente sobre o cuidado com leite humano. O leite humano é um leite que a gente precisa ter muito cuidado e atenção com esse leite. No Brasil, a gente tem um protocolo sobre como cuidar, como manusear o leite. E tem o protocolo internacional, que é um protocolo que as pessoas usam lá fora. No Brasil, a gente tem uma tabelinha de tempo de duração do leite cru, do tempo de duração de um leite refrigerado, que é aquele leite que fica ali na geladeira, lá onde fica a água. A gente tem um tempo de segurança para um leite que é congelado. Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai trabalhar com o protocolo do Brasil. Então, aqui no Brasil, o leite materno que fica congelado, a gente precisa colocar esse leite para ser consumido em até 15 dias, tá bom? E aquele leite que você põe lá na geladeira, que não vai ser submetido ao congelamento, a gente consome esse leite aí em 12 horas, tá bom? Por quê? Porque a gente, fora desse padrão, a gente não garante que esse leite vai estar seguro. Então, por questão de segurança, aquilo que é protocolado aqui no Brasil, a gente vai usar essa tabelinha, tá? 15 para congelado e 12 para refrigerado. Outra coisa que é muito importante, quando você for fazer a extração desse leite, tem que ter cuidado com o ambiente. A gente orienta que você esteja de máscara, que você, se não for uma máscara, pode pôr um lenço, uma toalha, porque assim, se você de repente falar ou espirrar e cair uma saliva no leite, esse leite vai mudar toda a sua composição, a acidez dele vai aumentar, esse leite vai estragar. Em outras palavras, vai estragar. E a gente tem que ter cuidado para não cair pelo. Tem casos que tem animais e pode ter pelo ali na superfície, aquele pelo que o vento fica movimentando, pode cair no leite, cabelo. Então, assim, na hora de coletar esse leite, vai para um lugarzinho onde não tem muitas pessoas falando, que não tem ali uma janela circulando um vento que está trazendo muita poeira da rua. O que você puder fazer para que esse leite fique protegido da sujidade, de risco de cair saliva, de cair cabelo, pelo, você vai fazer, tá? Porque se você congelar esse leite sujo, o risco de quando você começar a desgelar esse leite, você vai perceber que ele tá ali com um cheiro diferente, com uma cor alterada, com algo que você vai perceber que esse leite pode estar estragado. Então, primeiro ponto, cuidado na hora de coletar, na hora da ordenha. Você vai ter cuidado para lavar direitinho ali as peças que compõem a bomba, se caso você optar pela bomba. Se no seu caso for uma ordenha manual, manter as mãos limpas. Sempre que você for ordenhar, na hora que você sentar para montar ali a sua bancada da extração de leite, sempre lavar bem as mãos, observar se os potinhos estão esterilizados, onde você vai colocar o leite. Se você costuma tirar primeiro no copo para depois passar para o vidro, esse copo também precisa estar preparado. Esteja ali por perto uma toalhinha limpa para você ficar secando a mão, porque quando você tira manual,
É natural que a mão de vez em quando fique molhada do leite, então vai secando a mão para que não fique escorregadio. Então todo esse cuidado com a ordenha é importante. Depois que você já ordenhou, você colocou no vidro próprio, no vidro limpinho, um vidro higienizado, esterilizado, você congelou. Agora a gente vai para um outro ponto, que é quando você for desgelar esse leite, tá bom? Outro cuidado para não deixar esse leite cozinhar ali na hora do banho-maria. Não levar esse leite pro micro-ondas, a gente não, nenhum protocolo de degelo de leite humano orienta micro-ondas, tá bom? Então não use micro-ondas. E na hora de ofertar esse leite pro bebê, outro cuidado. Se você conseguir, se você treinou a pessoa para dar esse leite no copo, é a melhor opção, tá? Copo e colher dosadora. Quando o bebê é muito pequeno, eu prefiro a colher dosadora, porque a colher dosadora, ela não vai conseguir colocar 100 ml numa colher dosadora, porque vai ficar muito difícil para controlar aquela colher que fica aqui na ponta e o leite fica aqui em cima. O copo, eu prefiro o copo, porque você vai enchendo e vai dando pro bebê. Você vai enchendo e dando pro bebê. Eu acho mais fácil. Eu prefiro o copo, tenho mais habilidade com o copo. Mas isso daí vai depender de cada família, de cada pessoa que vai ficar com o bebê. Por isso que eu falo, antes de você voltar ao trabalho, traga essa pessoa que vai cuidar do seu bebê, comece a fazer esse treinamento com ela, comece a testar. Tem bebê que pode se adaptar mais na colher do que no copo. Então, eu não sei qual vai ser o caso do seu bebê. Então, você vai precisar testar as duas formas, tá? Tem bebê que, dependendo da idade, ele já pode usar aquele copo que é de bico rígido. Tem o copo que é aquele do furo de 360 graus, que é o copo que o bebê não tem bico, mas que o bebê precisa fazer um pouco mais de esforço para puxar o leite. Então, vai testando os copos, tá bom? Então, a gente falou de extração, falamos de armazenamento, falamos de degelo e falamos de oferta, tá? Então, quando a gente fala de oferta, que é como eu vou dar esse leite, a gente se preocupa com o quê? Com o desmame. Porque às vezes a mãe fala assim, eu tentei de tudo. Eu tirei o leite, congelei, eu desgelei, eu tive todo o trabalho, mas meu bebê do nada parou. E a gente vai conversar com essa mãe, a gente vai perceber que a falha que aconteceu nesse percurso foi lá no final, quando esse bebê começou a tomar o leite na mamadeira. Quando a mãe chegava do trabalho à noite, ele já fazia a confusão entre o bico da mãe e o bico da mamadeira, entre o fluxo do leite da mãe, que sai do peito, que é diferente, do fluxo que desce na mamadeira. Então, se você não quer correr esse risco, é melhor ficar com o copo e a colher. Eu sei que você vai ouvir pessoas falando assim, o meu usa mamadeira, nunca desmamou, porque o de fulano usou mamadeira e não teve problema. Mas eu prefiro não pagar para ver. Então, se você quer garantir que seu bebê amamente por um tempo maior, vamos começar com o copo e com a colher. Tem bebês mais velhos que a gente pode até introduzir a mamadeira e esse bebê já não tem um risco menor de desmamar, mas eu não vou garantir, eu não vou te assegurar que ele não vai desmamar. Então, eu prefiro ficar com o copo e a colher, tá bom? Ainda sobre o retorno ao trabalho, eu acho importante comentar algo aqui que eu sei que muita gente tem essa dúvida. Eu recebo muito também essa dúvida. Mulheres que falam assim: Nilce, meu bebê do nada desmamou. Eu não sei porque meu bebê parou de mamar e de repente ele começou a dar sinal que não queria mais. E aí, quando a gente vai conversar com essa mulher, o que a gente percebe? Vou perceber que esse bebê que ela diz que desmamou naturalmente, a gente percebe que esse bebê já fazia uso de fórmula, já usava mamadeira, um bebê que já tinha ali um fluxo que ele comparava com a amamentação, um bebê que já estava habituado a tomar 100 ml, 120 da mamadeira, num tempo muito pequeno por conta da mamadeira, ela faz com que o bebê consiga tomar 100 ml ou mais num curto espaço de tempo, coisa que se ele for fazer no peito, ele vai precisar de um tempo muito maior. E tudo isso o bebê já começa a selecionar. E aí, quando esse bebê vai para o peito, ele começa a fazer essa confusão do bico, que é diferente da textura do bico da mãe, o fluxo da forma como esse leite desce, tudo isso influencia. Então, esse bebê começa a dar sinais de que alguma coisa está errada, é como se o leite estivesse descendo aos poucos, como se a mama exigisse muito dele, e esse bebê começa a se demonstrar insatisfeito. Esses são sinais de confusão de bico. Então, quando eu falo, gente, a mamadeira faz confusão de bico, o bico de silicone intermediário ele pode prejudicar a amamentação, o uso de chupetas também pode. Quando eu falo, é sobre esse tipo de confusão. Então, se você quer manter esse bebê mamando por mais tempo, uma amamentação prolongada,
se você não quer correr esse risco de desmame, vamos evitar o uso de mamadeira, vamos oferecer o leite no copinho, na colher, é mais seguro, tá bom? Então, assim, só pra gente relembrar da importância da mulher que quer voltar ao trabalho, quer manter a amamentação, então ela precisa tomar algumas medidas. Uma delas é optar pelo copo ou pela colher, tá bom? Quero te falar que é possível você continuar amamentando mesmo com o fim da licença maternidade. Só que para isso você precisa se organizar, você precisa de um planejamento para que a sua produção não venha a cair, porque quando o bebê começa a mamar menos, quando o bebê fica muitas horas sem mamar, é natural que a produção também sinta o impacto, comece a cair. Mas para isso a gente tem formas, tá? A gente tem maneiras de manter essa produção. E outra coisa que você precisa fazer, você precisa treinar a pessoa que vai oferecer leite para o seu bebê. Porque a gente tem duas coisas. A gente tem um bebê que vai ficar em casa mamando, ou no copo, ou na colher, que eu aconselho copo ou colher, tá? Eu sei que tem pessoas que vão optar pela mamadeira, tudo bem. Isso daí é outro assunto, a gente vai falar em outro momento. Mas o que eu garanto que é seguro pro bebê não desmamar, principalmente aquele bebê que ainda não tem 4 meses, bebê menor de 4 meses, esse bebê tem um risco muito maior de desmame. Então a gente tem aí duas preocupações. O bebê que vai ficar em casa mamando esse leite com uma outra pessoa e você que vai ficar fora, longe do seu filho. Porque a gente sabe que o hormônio que mantém a produção do leite, ele é estimulado na hora que o bebê está com a boca na mama, que o bebê está no colo da mãe, que o bebê está no seio. E se você for ficar ali 8 horas, 6 horas, 10 horas longe do seu bebê, é natural que esse hormônio comece a ter uma queda. Mas também a gente tem como manter essa produção, que é ensinando você a fazer um planejamento de extração de leite fora de casa. Se seu trabalho lhe permite fazer isso, se no seu trabalho você tem uma salinha, um espaço que você consiga ali entrar 15 minutos, 10 minutos e fazer uma extração, isso vai fazer toda a diferença, tá? Uma mulher que consegue ordenhar, extrair o leite num período de 6 horas, 8 horas, pelo menos uma ou duas vezes, ela vai ter uma resposta de hormônio muito maior e melhor do que uma mulher que ficou 8 horas sem amamentar e sem ordenhar. Então, para isso, você precisa começar a fazer um roteiro de extração e treinar quem vai ofertar esse leite para o seu bebê da maneira mais segura para que não venha acontecer o desmame, tá bom? Então, se você está nessa fase, passando por esse momento de retorno ao trabalho, já está começando a se organizar, ou se você já voltou a trabalhar, mas ainda está se organizando, ainda tem dúvida, deixa aqui nos comentários as suas principais dúvidas sobre o retorno ao trabalho, aquilo que você tem vontade de perguntar, mas que ainda não encontrou ninguém que consiga te atender, te responder sobre esse assunto, deixa aqui. E se durante esse vídeo surgir uma outra dúvida ainda sobre esse assunto, também deixe aqui, que aí dependendo de quantas pessoas vão falar ou dos assuntos, eu posso voltar aqui e gravar um outro vídeo para a gente conversar, continuar essa conversa sobre o retorno ao trabalho. Olá, meninas! Hoje eu estou passando aqui para falar com vocês sobre um assunto que eu sei que deixa muitas mamães preocupadas, aflitas, com medo, que é o fim da licença maternidade, que é a hora que você precisa voltar a trabalhar, que você precisa ali retomar a sua vida profissional, se reconectar com a vida anterior que você tinha antes do parto, antes da maternidade. Só que, por outro lado, você agora tem um bebê, você tem uma pessoinha que depende de você. E que esse bebê mama. E eu sei toda a dificuldade que você passou para que seu bebê chegasse até aqui mamando. E aí você me pergunta, é possível eu voltar a trabalhar e continuar amamentando meu bebê? É possível ficar longe do meu bebê horas e ainda assim produzir leite para alimentar meu bebê? Eu quero te dizer que é possível, tá? Existe uma série de protocolos, existe alguns cuidados, algumas orientações, alguns planejamentos que se você fizer, se você seguir, é possível você manter a mama produzindo, é possível o seu bebê continuar mamando e não desmamar, porque tem um detalhe, tem a diferença do bebê que toma só o leite do peito, que é o leite materno, e o bebê que continua mamando, porque muitas vezes a mãe tira esse leite, só que por falta de orientação, de conhecimento, ela oferta esse leite em mamadeira. E eu aposto que você já ouviu falar em confusão de fluxo. Confusão de fluxo é quando o bebê que está acostumado fazer um certo esforço para sugar, para tirar um leite, ele leva, por exemplo, 15 minutos para encher a barriguinha.
mamando no peito. E quando você dá uma mamadeira para o bebê, ele vai ficar satisfeito, só que num tempo menor. Ele vai ficar satisfeito em 5 minutos, em 3 minutos. Então, olha a diferença. Se ele precisava de 15 minutos no peito mamando, na mamadeira ele precisa de 3 minutos. E ele, claro, que quando ele for pro peito, ele vai achar diferente. O bebê, ele nasceu para sobreviver, então ele vai optar pelo que é mais fácil. Então, a mamadeira é mais fácil. Aí vem a confusão de fluxo, a confusão de bico, é aquele bebê que começa a rejeitar a mama, que a mãe põe no peito, ele já não aceita tanto. Então, todo esse cuidado a gente precisa ter quando você retornar ao trabalho e precisar deixar o leite pro seu bebê. Então, o que a gente vai começar? O que a gente precisa fazer para que dê certo? Primeiro, você precisa trabalhar essa questão da separação. Quem vai ficar com o bebê? Quem vai cuidar dele? Quem são as pessoas que vão te dar esse apoio enquanto você está fora? Como você vai fazer para treinar essa pessoa? O que você pode fazer para se sentir segura estando lá longe do bebê e ele com uma outra pessoa em casa? Você vai precisar trazer essa pessoa que você escolheu, que você selecionou para cuidar do seu filho na sua ausência, que pode ser lá a sua babá, pode ser a sua mãe, a sua sogra. Você vai trazer essa pessoa para que você possa treinar como você dá banho, como você dá o leite, como você troca, o horário de sono. Você vai apresentar toda a rotina do seu bebê para essa pessoa. Porque aí, quando você estiver lá fora, você estiver trabalhando, você sabe que aquela pessoa que está cuidando do seu bebê, ela já aprendeu com você, ela conviveu com você, ela sabe toda a rotina do seu filho. Isso vai deixar você mais segura. Mas para isso, você precisa trazer essa pessoa para o convívio de vocês 15 dias antes, um mês antes, se possível, para ela começar a se entrosar e o bebê também, o seu filho, começar a reconhecer essa pessoa como alguém que é um ponto seguro para ele. Então, aqui a gente já tem você trabalhando essa separação, essa questão do medo, da segurança, e a gente precisa trabalhar outra coisa, que é como eu vou armazenar, como eu vou tirar esse leite. Existe melhor horário para tirar o leite? Existe. O que eu posso fazer? Vou tirar na bomba? Vou tirar na manual? O que eu posso? Qual é a melhor forma? A gente também vai trabalhar qual é a melhor forma para você fazer a ordenha. Se é bomba, se é manual. E como eu vou armazenar? Quanto tempo dura o leite congelado? Quanto dura o leite refrigerado? Depois que eu degelo esse leite, quantas horas ele dura? Então, tudo isso você vai aprender. Tudo isso você precisa trabalhar, você precisa saber disso para você ter segurança do que você está ofertando um leite seguro para o seu bebê, que você não está oferecendo um leite com risco de estar com uma acidez alterada, um leite estragado. Então a gente vai trabalhar também essa questão do armazenamento, do melhor horário para ordenhar, como eu faço para manter minha produção, como eu faço para degelar esse leite, como eu ofereço esse leite para o meu bebê. Então você precisa sair para trabalhar confiante, você precisa trabalhar o armazenamento, você precisa saber o que é possível para fazer para que você continue produzindo bastante leite, porque a gente vai também ter essa separação. Se a gente não tem um bebê mamando toda hora, lógico que o hormônio que está aqui, que precisa ser estimulado enquanto o bebê mama, ele vai sentir falta. A gente tem esse risco de uma queda na produção, mas é aí que a gente entra. Você precisa ter um protocolo de ordenha também fora de casa. Se lá no seu trabalho tem uma salinha, tem um espaço, vai ser possível você ordenhar leite enquanto está fora? Se eu conseguir ordenhar, como eu vou fazer? Tem um transporte ideal para esse leite vir de casa, vir do trabalho para casa? Tem. Como é que a gente faz esse transporte seguro? Então, tudo isso, as minhas clientes que fazem um curso comigo do Retorno ao Trabalho, a gente trabalha detalhadamente, desde o material que você precisa levar para o seu trabalho, para ordenhar, como vai ser feito esse transporte do leite para casa, como você vai fazer para degelar esse leite, por que a gente precisa oferecer esse leite, de preferência no copinho ou na colher, porque a mamadeira tem risco do desmame. Então, quando você entende todo esse processo, fica mais fácil, porque você compreende, você entende e você vai passar isso para a pessoa que cuida do seu bebê. Então, a pessoa que vai estar ali com o seu bebê, a sua cuidadora ou a sua família, elas precisam também entender que isso é importante, que cada detalhe, que cada pessoa tem um papel importante nesse processo do retorno ao trabalho. Desde do momento que você começa a sair de casa,
e deixa seu bebê com alguém até o momento que você volta do trabalho trazendo aquele leite que você tirou lá. Então a gente vai precisar sentar e ver direitinho todo esse processo, seu horário de trabalho, quantas horas você fica fora, você trabalha todos os dias, se você tem folga, como a gente pode montar um planejamento para que você possa ordenhar sem ficar exaustivo, porque imagina, você vai estar trabalhando com um bebê pequeno, com um bebê em casa, que quando você chega ele vai querer colo, ele vai querer a mãe, e ainda assim você tem que ordenhar. Mas eu quero te dizer que se você se organizar, se você se planejar, se você trazer essas pessoas que estão lhe ajudando, essa rede de apoio para próxima de vocês e compartilhar as tarefas, eu quero te dizer que é possível sim você manter seu bebê mamando, você manter uma produção, você manter uma organização de ordenha, mesmo você retornando ao trabalho. Então, para mais informações, fica aqui. Então, se você gostou do assunto, se você ainda tem dúvidas sobre o que a gente tratou nesse vídeo, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, que eu volto aqui, gravo outro vídeo para a gente continuar essa conversa.